Livro O País do Carnaval. Autor Jorge Amado. Editora Companhia de Letras. 176 páginas. Edição de 2011. Sinopse. Romance de estreia, escrito quando Jorge Amado tinha apenas 18 anos, O País do Carnaval, de 1931, é, apesar do título irônico, o mais sombrio e introspectivo que a maioria dos livros que fizeram ele o ficcionista mais popular da literatura brasileira. A narrativa começa no navio que traz de volta ao Brasil o jovem filho de fazendeiro, Paulo Riger. Depois de 7 anos em Paris, onde cursava direito, ele absorvera comportamentos e ideias modernas. Nos primeiros dias que passa no Rio de Janeiro, Riger tenta compreender um país onde já não se sente mais em casa. Um país que tenta timidamente superar o seu atraso oligárquico e ingressar na era industrial e urbana. De volta a Salvador, ele participa de um grupo de poetas fracassados e jornalistas corruptos, que giram em torno do cético Pedro Tiziano, que é um cronista veterano. Todos se sentem insatisfeitos e buscam um sentido para a existência, no amor, no dinheiro, na política, na vida burguesa ou na religião. Nesse romance de geração, as dúvidas e angústias dos personagens espelham a situação do país que naquele momento passava pela Revolução de 30 e procurava redefinir seus rumos. Bom, o livro, ele fala de outros personagens, mas vamos focar nos personagens principais, que são eles. O Paulo Riger, que ele é filho de um fazendeiro, agricultor de cacau. Esse fazendeiro, o pai do Paulo, ele faleceu e esse é um dos motivos do Paulo voltar de Paris para o Brasil. E detalhe, o Paulo, ele ficou em Paris por 7 anos, ele cursou a faculdade de Direito lá. Então, assim, ele mudou totalmente o estilo de vida dele. Então, quando ele volta para o Brasil, ele encontra um Brasil totalmente diferente do que era na época que ele partiu, daqui para a França. E detalhe que quando ele chega no primeiro dia de carnaval, que é uma festa que ele não estava acostumado a comemorar, a ver. Então, assim, ele acha tudo muito estranho. A gente também tem a Julie, que é a francesa, que é a amante do Paulo, que desembarca com ele no Rio de Janeiro. Temos também o personagem Pedro Tiziano. Ele é ateu, ele é um homem cético. E, assim, ele é conhecido como o terror dos letrados. Temos o Ricardo Braz, que ele é do Piauí, mas ele está tentando a vida dele na Bahia. Ele é poeta, ele é funcionário público e ele também estuda Direito. O personagem A. Gomes, ele é um jornalista, ele é diretor de uma revista e o sonho dele é conseguir ficar rico. Temos também o personagem Jerônimo Soares, que é o mais apagado dos amigos. Ele é um personagem que ele é mulato, ele é ingênuo, ele não tem nenhum tipo de vaidade, ele tem uma vida calma que começa a ser perturbada pelas dúvidas incutidas pelo Pedro Tiziano. Então, assim, gente, ele achava que ele tinha uma vida super tranquila e tal. À medida que o Pedro começou a falar na roda de amigos várias ideias assim diferentes, ele começou a se sentir incomodado com a própria vida. Temos o José Lopes, que é o mais estranho assim de todos, e ele é o único assim que batia realmente de frente com as ideias do Tiziano. Os outros era basicamente não senhor, sim senhor, assim, os outros meio que aceitavam tudo que o Tiziano dizia, sabe? Temos a personagem também Maria de Lourdes, que é uma jovem pobre, por quem o Paulo acaba se apaixonando, mas também ele acaba se desiludindo. Como eu disse, o livro ele começa quando o Paulo ele chega no Brasil e ele acaba desembarcando no Rio de Janeiro, onde está ocorrendo a festa assim, do carnaval, logo no primeiro dia, ou seja, ele teve tempo para ver bastante coisa.
E como ele passou muito tempo, né, os 7 anos na Europa, ele volta e acha muito estranho o comportamento das pessoas e também a questão da comemoração em si, a forma como as pessoas estavam se vestindo, dançando, bebendo, as pessoas assim com aparência de alcoolizadas, usando roupas estranhas, e cantando coisas assim que para ele era um absurdo, né? Assim que ele chegou, ele viu um público cantando uma marchinha do Ari Barroso. E na letra dizia assim, gente, eu não sei cantar marchinha, mas eu vou falar para vocês o que falava nessa letra e o que deixou ele tão espantado. A letra dizia assim: esta mulher há muito tempo me provoca, dá nela, dá nela. E ele ficou horrorizado. O livro ele retrata, né, uma geração que tentava se encontrar em meios a inúmeras influências culturais e ideológicas, mas ao mesmo tempo as pessoas acabavam se perdendo em meio a tantas oportunidades. Uma vez que todos os caminhos pareciam insatisfatórios e o discurso, né, dos personagens mais fortes, como Pedro Tiziano, deixava claro que não há um propósito algum para se buscar, né, por essência ou razão de viver ou mesmo felicidade. Ou seja, ele era um cara que ele realmente não acreditava em nada, ele estava totalmente cético, ele estava totalmente ateu a tudo. Então ele acaba, de certa forma, desmotivando qualquer pessoa que fosse conversar com ele, seja as pessoas que estavam lá em busca de dinheiro, seja as pessoas que estavam lá conversando com ele em busca de viver um amor, né? O ceticismo, né, e a ausência de desejo por ele propagados se torna uma promessa, né, sobre a cabeça dos mais jovens, que acabam vivendo nesse debate entre buscar o que eles realmente acham que é a essência, que é a missão de vida deles, e ao mesmo tempo tentar viver, né? Porque ao mesmo tempo eles querem ter uma vida tranquila, eles querem buscar o sonho da vida deles e eles não conseguem achar um meio termo para isso, eles não conseguem achar um equilíbrio para isso, sabe? É como se aquela juventude, ao mesmo tempo que não quisesse fazer nada, quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, e aí vivesse com a vida extremamente bagunçada. Gente, detalhe sobre esse livro, que esse foi um dos livros que foi queimado em praça pública no ano de 1937. Teve alguns problemas políticos nessa época aqui no Brasil, e aí eles decidiram que alguns livros não eram considerados boa influência para as pessoas, e esse foi um dos livros, tá? Tanto que ele foi queimado e só depois de muitos anos que esse livro voltou a ser impresso novamente, as pessoas voltaram a ter contato com ele. Se vocês derem uma pesquisada, né, nas obras do Jorge Amado, vocês vão ver que esse não é o livro mais famoso dele, apesar de ter sido assim o pontapé para ele começar a escrever. Eu fiquei muito surpresa assim com a forma como ele descreve os personagens, as situações, deixando bem claro tanto as situações vividas pelos personagens, mas também essa influência do Pedro Tiziano, e como eles viam aquela situação, sentia aquela situação e pensava, né? Assim, descrito de forma tão realista e de certa forma assim tão condizente com cada personalidade dos personagens, sabe? E como já foi dito antes, cada personagem ali naquele grupo de amigos, cada um tinha um objetivo, e esse objetivo era para cada um deles o que levaria à alegria, à realização pessoal de cada um. Então, enquanto um queria mais mulheres, o outro queria um amor para a vida inteira, o outro queria muita fama, o outro queria muito dinheiro. Um deles, né, como eu disse, não queria nada, ele estava vivendo uma vida pacata, uma vida simples, e aí ele começou a se questionar sobre as coisas que o Tiziano falava. E assim, de certa forma, todos os personagens acabaram sendo bastante influenciados assim pelo Pedro Tiziano, sabe? Ele é um cara que ele tem uma oratória muito boa e ele tem um poder de convencimento, sabe? Por mais que os outros tivessem objetivos e tivessem certeza sobre o que eles queriam, o Pedro, ele consegue falar as coisas e colocar as situações de uma forma
que faz com que, mesmo que os outros não concordassem com ele, parassem para ouvir ele, sabe? E se a gente for parar para pensar, existe isso em todos os lugares, principalmente na política e na própria religião. E dentro, né, do livro a gente vê que faz uma analogia muito grande à política, a forma como a política, a forma como a própria religião ou mesmo, né, o matrimônio consegue comandar a vida das pessoas, sabe? Consegue manipular a vida das pessoas, até mesmo essa questão de você ter o sonho de ter muito dinheiro, sabe? Até onde isso te desgasta, sempre ali correndo naquela roda dos ratos, sabe? Sempre querendo mais e sentindo como se fizesse tudo e não tivesse alcançando, sabe? Todo o potencial. E aí a pessoa não consegue viver. E se a gente for parar para pensar, esse livro, ele foi publicado, né, em 1931 e ele continua atual. Você pega essa situação e você vê que ele é um livro muito atual e todo mundo conhece alguém dentro do padrão dos personagens descritos, sabe? Eu não tô falando nem tanto padrão estético, né, dos personagens, mas assim, o padrão de vida, o sonho de cada um, a forma como cada um pensa sobre a própria vida e deseja sobre a própria vida, sabe? Então, assim, ele é um livro muito introspectivo, e de certa forma sombrio por isso, porque assim, realmente, né, o título ele chega a ser irônico, porque quando você pega um livro com o nome, né, O País do Carnaval, e logo nas primeiras páginas fala tanto da alegria do povo brasileiro, das bebidas, do samba, das mulatas, você pensa que o livro vai ser uma farra, que vai ser uma festa. E aí, à medida que você vai adentrando as páginas, você vai percebendo que não, entendeu? Ele é muito mais profundo sobre isso. Ele realmente é uma imersão dentro da vida de cada personagem e como eles colocam isso na mesa, né, daquele bar que eles se encontram e eles trocam essas informações e ideias. E como eu disse, é um livro muito atual. Eu recomendo a vocês lerem pelo menos uma vez na vida e eu tenho certeza que vocês vão terminar o livro e vocês vão ficar que nem eu, assim, bem reflexivos sobre tudo, sobre a própria vida, pra ser sincera. Bom, essa é a primeira vez que eu pego um livro do Jorge Amado para ler. Eu já conheci um pouco das obras dele porque eu já havia pesquisado sobre o autor, porque eu também, além de fazer resenha e resumo de livros, eu também faço vídeos sobre biografias, né, de autores. E eu já fiz o vídeo de biografia do Jorge Amado, então eu tinha estudado um pouco sobre a vida dele para poder fazer a resenha para vocês, né, um resumo da biografia. E as obras, né? E algumas delas são muito famosas, como Gabriela, Tieta do Agreste, que foram assim pro cinema nacional, que invadiu a televisão assim, né, de todos os brasileiros, porque eles fizeram minissérie, fizeram novela. Desses trabalhos dele eu assisti a novela Tieta e eu gostei muito. Eu gostei muito do enredo, eu achei super bem feito, a escala também dos atores foi perfeita, assim. Eu não cheguei a ter o contato ainda com o livro, mas eu imagino que se eles conseguiram fazer aquela novela tão bem feita que o livro deve ser muito bom também. A mesma coisa com a série da Gabriela, que teve também adaptação para o cinema, para a televisão. Enfim, o trabalho dele é muito conhecido, né, e reconhecido. Eu acho muito difícil as pessoas não terem escutado falar pelo menos de um dos trabalhos grandes assim que ele fez. E assim, eu super recomendo vocês lerem. Se eu conseguir achar os outros livros dele, eu vou ler e vou trazer para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo de hoje. Não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com amigo ou amiga que tenha interesse nesse tipo de assunto e se inscrever no canal, porque eu tô sempre atualizando 3 vezes na semana, tá bom? Eu publico vídeos de livro e de biografia. Boa leitura e até o próximo vídeo.